professores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, sou professora de Ciências do 7º ano e na aula de hoje nós começaremos um conteúdo novo. Nós vamos falar sobre calor, temperatura e sensação térmica. Pega seu caderno, pega sua caneta, tá bom? Para anotar os principais pontos dessa aula e também para anotar os materiais que vocês vão precisar para fazer um experimento no final da aula também, tá bom? Então, vamos lá para a aula de hoje comigo. E a habilidade que nós trabalharemos na aula de hoje será diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas. Eu trouxe uma imagem que é bem cotidiana, né, na casa de vocês, que é uma panela no fogo. Professora, o que isso tem a ver com temperatura, calor e sensação térmica? Na aula de hoje nós vamos ver que isso, uma panela no fogo, tem tudo a ver com isso, tá bom? Beleza, pessoal? E eu quero que vocês se imaginem na seguinte situação. Eu quero que vocês imaginem que vocês chegaram em casa e aí imaginem que estava frio nesse dia. É quase impossível aqui em Teresina, mas vamos imaginar que é um dia frio, um dia muito frio, tá bom? E aí você tirou o seu tênis, tá bom? E pisou um pé em cima do tapete e outro no chão, como está sendo demonstrado aqui nessa imagem, tá bom? E qual é a sensação que você tem se você pisou em cima do tapete e no chão? Você pode falar, ah, professora, eu acho que a sensação que eu vou ter é que se é um dia frio, o chão vai estar bem gelado e o tapete não tão gelado assim. Será que a temperatura do tapete e do chão não é a mesma? Então, pessoal, a temperatura do tapete e do chão vai ser a mesma, tá? O que acontece é que a sensação que nós teremos é que a temperatura do chão vai ser menor, ou seja, vai estar mais frio do que a temperatura do tapete, tá bom? Isso demonstra que o nosso tato, as sensações que nós temos, não é totalmente confiável para medir a temperatura dos objetos, tá bom? Então, para isso, é necessário que haja uma mensuração, tá, de temperatura em uma escala numérica, tá bom? E a partir disso, de tudo isso, foi criado o conceito de temperatura, tá bom? Então, o que é temperatura, pessoal? Bom, a temperatura nada mais vai ser do que o grau de agitação de partículas. Quanto maior a intensidade da agitação dessas partículas, maior será a temperatura, tá bom? Prestem bastante atenção nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, olha só. Essa imagem está trazendo diferentes temperaturas e aqui são as partículas que estão sendo medidas, tá bom? Imaginem que aqui seja água, tá? Então aqui eu tenho um recipiente com água em uma determinada temperatura, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Qual desses três vocês acham que tá maior a temperatura? O terceiro, né? Então, vocês percebem que, ó, olha como tá a movimentação dessas partículas aqui nesse primeiro recipiente, tá bom? A temperatura que tá marcando aqui é mais ou menos 10 graus Celsius, tá bom? Então, as partículas, pessoal, elas ficam interligadas por uma força, tá bom? No caso, as moléculas de água, elas estão interligadas por uma força. E a partir do momento que a temperatura nessas partículas aumenta, tá? Essas partículas elas começam a se movimentar e geram calor, tá bom? Então a temperatura nada mais é do que a agitação dessas moléculas, tá certo? Então é só você pensar que, por exemplo, quando sua mãe, seu pai ou você na sua casa já colocou uma panela com água para ferver. A partir do momento que aquela água atinge uma determinada temperatura, geralmente 100 graus Celsius, a água vai começar a borbulhar. Então, as partículas, olha como elas vão estar lá na panela de água fervendo, tá? Elas vão estar em um constante movimento. Isso porque a temperatura aumentou, tá bom?
E tudo isso está relacionado com calor, tá? E o calor nada mais vai ser que a quantidade de energia transferida de um corpo para o outro quando há uma diferença de temperatura entre eles, tá bom? Então, você colocou essa panela lá para ferver, né? As partículas começaram a se movimentar, a panela começou lá, a água começou a borbulhar. Se você pegar naquela panela, o que você vai sentir? Que vai estar quente? Então, aquela sensação que você tem é o calor, tá bom, pessoal? Então, aquela energia foi transferida lá dessa agitação, dessa temperatura na panela para a sua mão, tá bom? E aí você sentiu calor, beleza? Bom, outro exemplo clássico é quando, por exemplo, você põe café numa xícara, né? Você põe café numa xícara, a xícara vai estar quente se você pegar antes? Não. A partir do momento que você coloca o café quente na xícara, você vai sentir a xícara quente, porque o calor foi transferido, tá? Foi transferido do líquido, do café, para a xícara e da xícara para a sua mão. Então, há uma transferência de calor, perfeito? Beleza, então vamos continuar. Bom, gente, e há uma relação muito interessante entre a temperatura e o calor, que é o equilíbrio térmico, tá bom? Então, corpos que apresentam diferentes temperaturas, eles tendem a trocar calor. É o caso, por exemplo, da xícara de café, tá? Então, o café em si é quente, a xícara não. Mas a partir do momento que você coloca lá o café quente na xícara, depois de um tempo a xícara vai se tornar quente. Então, o líquido do café junto com a xícara, tá? Começam a trocar calor, beleza? Então, a gente fala que isso há uma transferência de energia térmica. A energia está sendo transferida de um corpo para outro, tá bom? E essa transferência de energia, pessoal, ela vai ocorrer naturalmente, tá? Ela ocorre naturalmente, sem que você interfira. Por exemplo, você não tem como impedir que colocando o café quente na xícara, ela não fique quente, tá bom? Então, os corpos estão trocando energia naturalmente. O líquido está trocando energia com a xícara naturalmente, tá bom? E essa energia ela vai fluir sempre do corpo de maior temperatura, ou seja, do corpo mais quente para o mais frio, tá bom? Com menor temperatura. E aí, quando atingem a mesma temperatura, nós dizemos que os corpos entraram em equilíbrio térmico, tá bom? E essa transferência de energia, ou seja, essa transferência de calor, ela só vai acontecer quando houver diferença de temperatura entre os corpos, tá bom? Por exemplo, se o café tiver a temperatura, você deixou lá a garrafa do café aberta, tá? E aí, o café a temperatura do café não foi mantida, né? Ficou a temperatura ambiente. Se você colocar o café que a temperatura ambiente está frio dentro da xícara, você não vai sentir esse equilíbrio térmico, não vai sentir que o líquido, o café e a xícara estão trocando calor. Isso porque eles estão na mesma temperatura. O equilíbrio térmico ele só vai acontecer se os corpos estiverem em temperaturas diferentes, tá bom, pessoal? Outro exemplo, um exemplo agora frio, né? Por exemplo, quando você põe um suco, né? O suco está a temperatura ambiente, o suco está quente, né? E aí você pega uns cubinhos de gelo e põe no suco. Você vai perceber que depois de um tempo, passado alguns minutos, tá? Tanto o suco quanto o copo vão estar gelados. Então isso significa que houve uma troca de calor entre esses corpos, entre o gelo, os cubos de gelo, o suco e o copo, tá bom? E aí eles vão atingir o equilíbrio térmico, tá? Que é aquela sensação de que tanto o copo quanto o suco estão gelados, tá certo? Então essa é a relação que existe entre temperatura e calor. Beleza, pessoal?
E como eu falei para vocês no início da aula, daquela situaçãozinha lá do tapete e do chão, o nosso corpo não é confiável para medir temperatura, tá? Porque o que pode ser frio para mim, pode não ser frio para você. Da mesma forma, o que pode ser quente para mim, pode não ser quente para você. Isso é relativo, tá? Então, existem medidas de temperatura, tá bom? E para medir a temperatura, são utilizados termômetros, tá? E aqui eu trouxe 3 diferentes termômetros. Existem diversos tipos de termômetro hoje em dia, com infravermelho, enfim. Mas eu trouxe esses 3 mais clássicos, tá bom? Então, esse termômetro aqui, que tá mostrando aí bem graduadinho, tá? E tem os números. Então, é um termômetro que é um termômetro de mercúrio, tá? Mercúrio, ele é um metal líquido e a partir do momento que a temperatura aumenta, o mercúrio ele acaba se expandindo, o líquido acaba se expandindo. Então, vamos imaginar que uma pessoa está com febre, a temperatura do corpo dela vai estar alta, né? E aí foi colocado esse termômetro na pessoa. Então, o que vai acontecer? Esse líquido aqui do mercúrio vai se expandir, tá? E aí vai acabar marcando a temperatura em questão, tá bom? Então, existe aqui essa escala termométrica, tá? Que o líquido mercúrio vai dizer, essa pessoa tá com uma febre de 40 graus, ou essa pessoa não tá com febre, tá com a temperatura de 36 graus, que é a temperatura do nosso corpo, né? Então, é medido por isso, tá? Por essa expansão e contração aí do mercúrio. É um termômetro que ele nem existe mais, é difícil a gente ver termômetro desse tipo, tá? Os mais comuns utilizados hoje em dia são termômetros digitais, tá? Esses termômetros, eles vêm com sensor e esse sensor, eles medem a temperatura do corpo da pessoa, tá? Então, tem esse termômetrozinho aqui, que é digital, e esse aqui que é bem comum, né, que nós conseguimos ver ele bastante aí, principalmente depois da pandemia, que para entrar nos estabelecimentos, por exemplo, a sua temperatura precisa ser medida, né, e aí as pessoas acabam colocando esse termômetro em você, que as pessoas fazem essa medida no pulso, mas o pulso nem é um local adequado para medir temperatura, é na testa. Mas enfim, continuando. Então, eu trouxe esses diferentes termômetros aqui para vocês verem como que a temperatura é medida, tá bom, pessoal? Tá, professor, mas como que nós chegamos a esse termômetro? Então, pessoal, foi um longo tempo de fabricação. E esses termômetros, tá, eles obedecem escalas de temperatura, certo? E aí, nós temos mundialmente 3 escalas de temperaturas. Nós temos a escala Celsius, deixa eu pegar aqui um pincelzinho. Nós temos a escala Celsius, que é essa aqui com grau e um Czinho, que é a mais comum. Principalmente aqui no Brasil, a gente utiliza a escala Celsius de temperatura, tá bom? Nós temos a escala Fahrenheit, que é essa do F. E nós temos a escala Kelvin. Eu vou explicar cada uma delas para vocês, tá bom? Bom, começando pela escala Celsius, tá bom? A escala Celsius, ela foi criada por esse cara bonitão aqui, chamado Anders Celsius, tá bom? Em 1742, há muito tempo atrás. E essa escala é a escala termométrica mais popular do mundo, tá, pessoal? Ela é utilizada em uma diversidade de países, como eu falei para vocês, principalmente aqui no Brasil. No Brasil, nós utilizamos necessariamente apenas a escala Celsius. Alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, utilizam tanto a escala Fahrenheit como a Celsius, tá? Bom, continuando sobre a escala Celsius, né? Então, como que Celsius fez? Ele estabeleceu o valor 0, tá, para uma temperatura de água e gelo. Então, ele pegou lá uma mistura de água e gelo e colocou um termômetro lá que ele fez. Imaginemos que seja um termômetro daquele de mercúrio que eu mostrei para vocês, né, com líquidozinho de mercúrio. E aí, quando ele colocou o termômetro nessa mistura, ele percebeu que a temperatura que marcou lá no termômetro foi 0, tá? Então, a temperatura basal, a temperatura base, a menor temperatura da escala Celsius é o 0, tá?
E aí ele pegou também uma panela lá com água fervente em ebulição e colocou o termômetro lá nessa panela. E aí ele viu que aquela panela marcou a temperatura 100, tá bom? Então a partir disso foi gerado a escala de temperatura Celsius, tá bom? Marcando a temperatura de fusão do gelo, ou seja, aquela temperatura base, onde está lá solidificado a água, que é o gelo, que é 0, e a temperatura de ebulição da água, que é 100, tá bom? Então, por exemplo, se você pegar um termômetro, colocar no gelo, você vai ver que vai marcar 0, necessariamente, porque a temperatura de fusão do gelo, o gelo lá, a água sólida é 0. E a água fervendo, a água em ebulição, vai ser 100. Então, foi através desses parâmetros que Celsius, tá bom, definiu a sua escala de temperatura, que é a escala Celsius. Beleza? Perfeito. Continuando. Agora, sobre a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, ela foi feita pelo polonês Daniel Gabriel Fahrenheit, tá bom? Esse cara aqui com cara de mal. Ele inventou tanto essa escala como o termômetro de mercúrio, tá bom? O termômetro de mercúrio foi desenvolvido por Fahrenheit. Então, para montar essa escala, ele colocou o termômetro que ele desenvolveu, que foi o termômetro de mercúrio, em uma mistura de gelo, água e sal, tá? E fez uma marca lá, lá no termômetro de mercúrio, associando-se ao 0. Então, a menor temperatura que ele chegou dessa mistura de água, gelo e sal foi 32, tá bom? Foi 32 graus Fahrenheit, né? Que é a escala Fahrenheit. E depois ele usou o termômetro para medir a temperatura de um corpo humano, por exemplo. E aí ele conseguiu chegar a um extremo de temperatura de 212 graus Fahrenheit, tá bom? Então, a temperatura de Fahrenheit tem dois extremos, tá bom? Tem 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit, diferentemente da Celsius, que a temperatura menor que marca é 0 e a maior 100. Fahrenheit 32 e 212, tá bom? Beleza, pessoal? Então eu trouxe aqui duas situações para que vocês observem a comparação entre essas duas escalas termométricas, tá? Tanto a escala de Celsius como a escala de Fahrenheit. Então, olha só, aqui nessa figura demonstra a medida de temperatura em Celsius, tá bom? Como eu falei para vocês, o extremo da temperatura na escala de Celsius é 0 graus Celsius e a maior temperatura que ela marca é 100 graus Celsius, tá bom? Perfeito. Então, o que significa isso? Que o 0 graus Celsius mostra o gelo em fusão, tá? Então, o gelo em fusão significa lá o gelo sólido, tá bom? Então, quando o gelo tá sólido, que ele tá virando líquido, tá? Quando o gelo tá derretendo, a temperatura que marca é 0 graus Celsius. E quando a água entra em ebulição, como tá sendo demonstrado aqui, tá? Por esse foguinho aqui, nessa vidraria, tá demonstrando que tá marcando aqui, ó, 100 graus Celsius, tá bom? Diferentemente da escala Fahrenheit, que o gelo em fusão na escala Fahrenheit marca 32 graus Fahrenheit, tá? E a água em ebulição na escala Fahrenheit marca 212 graus Fahrenheit, tá bom? Então é como se o zero aqui do 0 graus Celsius fosse o 32 na escala Fahrenheit e o 100 na escala Celsius fosse o 112 na escala Fahrenheit, tá bom? Além dessas duas escalas, nós temos a escala Kelvin, que foi criada pelo irlandês William Thomson, tá bom? A escala Kelvin, ela é absoluta e ela é uma escala que ela é utilizada principalmente em experimentos científicos, tá bom? A gente não vê muitos países utilizando a escala Kelvin, por exemplo. As escalas que são utilizadas
para medir a temperatura nos países do mundo é a Fahrenheit e a Celsius. A Kelvin é mais científica, tá bom? Por ser absoluta. E a temperatura da escala Kelvin, o extremo vai ser 273 e a maior temperatura marcada vai ser 373, tá bom? Perfeito. Então, a partir disso, nós podemos fazer uma comparação entre essas três escalas, em que a temperatura menor que a temperatura Celsius vai marcar é 0 graus Celsius e a maior 100 graus Celsius. Na Fahrenheit é o quê? Isso mesmo, 32 e 212, e na Kelvin 273 e 373, tá bom? Perfeitinho, gente. Beleza, então falamos de temperatura, como a temperatura é medida, agora vamos falar de calor, pessoal. Então, o calor nada mais vai ser que uma energia térmica sendo transferida de um corpo para outro, né? O calor, ele vai fluir de um corpo que é mais quente para o mais frio. Sempre acontece dessa forma, tá bom, pessoal? O calor flui de um corpo mais quente, para o mais frio. E aí, essa energia vai fluindo, o calor vai fluindo, e aí vai ter um tempo que os corpos vão entrar em equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico marca quando os corpos vão apresentar a mesma temperatura, tá bom? Igual está sendo demonstrado aqui nesses cubos. Esse cubo aqui vermelhinho tá quente, esse cubo aqui azul tá frio. Os dois foram colocados em contato. O calor está sendo fluído do corpo mais quente, do vermelho, para o mais frio, para o azul. A partir do momento que eles ficam em contato, eles vão entrar em um equilíbrio térmico, ou seja, vão apresentar a mesma temperatura, tá bom? Perfeito. E a gente percebe equilíbrio térmico no nosso cotidiano. Por exemplo, não sei se vocês já vivenciaram essa situação, mas geralmente as mães, né, quando querem colocar a mamadeira dos bebês para esfriar, colocam em um recipiente com água. E aí, aquele ambiente é um ambiente de troca de calor. A partir do momento que você coloca, você vai ter um líquido frio, lá a água, coloca um líquido quente, que é o leite, dentro da mamadeira, e aí vai haver troca de calor e esses corpos vão entrar em equilíbrio térmico. E é por isso que o leite do bebê fica na temperatura ambiente, tá bom? Assim como, por exemplo, quando você coloca um suco na geladeira, tá? Então, isso também, o equilíbrio térmico está acontecendo. E outro conceito muito importante relacionado aí a essa troca de calor é a sensação térmica, tá, pessoal? Que a sensação térmica é aquilo que nós sentimos, tá bom? Então, a sensação térmica, eu tenho certeza que vocês costumam ouvir, principalmente em jornal, né? Quando vão falar lá sobre o tempo, né? Me fugiu aqui o nome que é, mas sobre o tempo. Aí o jornalista lá fala, em tal lugar, em Teresina, a temperatura vai ser de 38 graus Celsius, com sensação térmica de 39, 40 graus Celsius. Então, a sensação térmica é feita a partir de um cálculo que é a temperatura que você vai sentir, tá bom, pessoal? Beleza. Agora, eu vou trazer um vídeo bem legal sobre um experimento de sensação térmica. Eu quero que vocês prestem muito atenção nesse experimento, porque depois eu quero que vocês reproduzam, tá bom? Então, experimento na tela. E galerinha, belezinha? Tudo bem com vocês? Ó, trouxe aqui gravado, né? Tô gravando aqui o experimento que eu já fiz ao vivo com vocês pelo Meet, mas vou deixar aqui gravado para que vocês possam reproduzir na casa de vocês e vivenciar isso daqui, realmente sentir o que eu tô falando, o que eu falei para vocês aí nas últimas aulas. Ó, já trabalhamos calor, já trabalhamos o que é o conceito de calor, o conceito de temperatura e também as sensações térmicas. Bom, esse experimento aqui sintetiza muito bem o que nós já trabalhamos e a sensação térmica. Então vamos a ele, ó. Só lembrando, peguei aqui um copo com água quente, tá bom? Vou deixar lá no canecão. Fervendo, na verdade não chegou a ferver, nem é dela que chega a ferver, tá? Chegou a ferver, então deixa descansar um pouco para a água ficar de morna para quente, tá bom? Mas não tão quente, senão depois a gente não consegue colocar o dedo aqui, não dá para suportar um tempinho aqui com o dedo aqui dentro, tá bom? E esse copo aqui tava lá no canecão, lá no congelador, deixei a água quase ficar no estado sólido, quase ficar gelo e coloquei aqui. E essa água eu peguei diretamente da torneira. Bom, qual que é o nosso objetivo aqui, ó?
Se eu pegar meu dedo, dois dedos da mão esquerda e da mão direita, o contrário, né? Da mão esquerda e da mão direita, vou colocar aqui, ó, os dois na água, eu vou perceber nenhuma novidade. O que eu estou sentindo nesse dedo é a mesma coisa que eu sinto nesse dedo. A sensação do meu dedo esquerdo é a mesma sensação do meu dedo direito e tá de boa, até aí nenhuma novidade, não é? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse dedo aqui, meu direito, e vou colocar na água quente. Eu vou deixar um tempinho, tá bem quente. Eu vou deixar um tempinho aqui para esquentar, não muito tempo, porque tá meio quente, aí por isso que eu falei, mas eu vou deixar tão quente. Beleza, ó. Meu dedo aqui tá na água quente e agora eu vou colocar ele aqui na água na temperatura ambiente. Quando eu coloco meu dedo aqui, tiro da água quente e coloco na água na temperatura ambiente, eu tenho a sensação que essa água aqui está gelada, certo? Por outro lado, se eu colocar o meu dedo aqui na água fria, eu vou deixar um tempinho, tá bom? Até o meu dedo ficar com essa temperatura aqui da água fria ou próximo da temperatura da água fria, né? A temperatura aqui do meu dedo vai diminuir, vai baixar. Bom, ok, deixar mais um pouquinho. Beleza, ó, meu dedo, agora eu vou tirar aqui da água fria, já ficou um tempinho, e eu vou colocar aqui na água na temperatura ambiente. E agora eu tenho a sensação que essa água aqui da temperatura ambiente, ela tá quente, certo? Mas olha só que engraçado, né? Vou fazer ao mesmo tempo agora, vou colocar meu dedo na água quente e meu dedo na água fria. E vou deixar um tempo aqui, certo? Vou deixar um tempo até esse dedo ficar quente, até esse dedo aqui ficar frio. Beleza. Ok. Ó, esse dedo aqui já está quente, certo? E esse dedo aqui já está frio. E agora eu vou colocar eles aqui. Bom, para esse dedo da mão direita que veio da água quente, eu tenho a sensação que a água está fria. E para esse dedo aqui da mão esquerda que veio da água fria, eu tenho a sensação que essa água aqui está quente. Mas Henrique, estranho, né? Porque se eu colocar um termômetro aqui, vai estar uma temperatura só. Hoje, por exemplo, sei lá, uns 25 graus Celsius. Então a água na temperatura ambiente é a mesma, 25 graus Celsius. Só que para esse dedo aqui, eu estou sentindo que ela está fria. E para esse dedo aqui, eu estou sentindo que ela está quente. Interessante, né? Porque nós vimos aí nas aulas que o calor vai sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, não é isso? Então, um corpo que tem uma temperatura maior cede calor para um corpo que tem a temperatura menor que recebe calor. O que acontece? Esse dedo aqui da mão direita, ele não veio quente, certo? Ele veio da água quente, ele estava quente. Quando eu coloco aqui, como ele tem a temperatura maior do que essa água, então o meu dedo ele doa calor para a água. Se ele está doando calor para a água, eu tenho a sensação de frio, certo? E esse dedo aqui meu que veio da água fria, certo? Ele tem uma temperatura menor do que essa água. A hora que eu coloco o dedo aqui, ó, aí esse dedo aqui tem a temperatura menor. Então ele recebe calor da água, certo? Então ó, eu tenho aqui que esse dedo que veio da água quente, ele vai perder calor, ele vai doar calor. Aí eu tenho a sensação de frio, que a água está fria. E esse dedo aqui que veio da água fria, ele vai receber calor da água, certo? Então aí eu tenho a sensação de quente, porque ele está recebendo calor. Então o dedo que ganha calor, perdão, o dedo que perde calor, eu tenho a sensação de frio. E o dedo que ganha calor, eu tenho a sensação de quente. Beleza, gente? Então mesmo essa água aqui estando na mesma temperatura, depende do momento que ela está recebendo calor, né? No momento que o meu dedo está perdendo calor, no momento que o meu dedo está perdendo calor para a água, eu tenho aqui a sensação que ela está fria, certo? E no momento aqui que essa água que está cedendo calor para o meu dedo, né? O meu dedo recebendo calor da água, ok? Então aí eu vou ter a sensação de quente. Belezinha? Beleza, pessoal. Agora, como eu falei pra vocês, eu quero que vocês reproduzam esse experimento em casa, tá bom? E aí vocês vão copiar no caderno de vocês os materiais que vocês utilizaram, tá bom? No experimento, como foi mostrado no experimento, vocês vão copiar os materiais que vocês utilizaram e vão fazer uma explicação do porquê que aquilo está acontecendo, combinado? Através de tudo que eu expliquei na aula de hoje, tá bom? Então foi isso, pessoal. Eu termino a aula de hoje com essa frase de Mary Curry que fala assim: na vida não existe nada a temer, mas entender. E ciência é isso, tá, pessoal? Entender. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um abraço, um beijo e até a próxima.